Bradicardia instável, uma situação que pode acabar acontecendo no seu plantão de emergência. Olá, aqui é o Medicina em Questões e hoje nós vamos abordar um pouquinho desse tema. Vamos lá? Então, vamos lá, né, pessoal? Esse tema é um tema bem comum e é um tema relativamente fácil dentro do ACLS. Vamos começar. No ACLS, nós temos um fluxograma. O ACLS ele funciona muito bem por fluxograma, na verdade, né? E nesse fluxograma nós temos alguns passos que podemos seguir para direcionar o nosso raciocínio em cima de uma bradicardia. O que ele traz? Ele traz que bradicardia pode ser considerada abaixo de 60. Porém, quando a gente pensa em uma situação de uma bradicardia que vai necessitar de ter um manejo adequado, ele considera como um padrão a melhor de ser classificado como sendo uma frequência cardíaca abaixo de 50, beleza? Abaixo de 50. Então vamos lá. No fluxograma inicial, quando a gente já pensa no paciente que chegou no nosso plantão, que está com uma frequência cardíaca abaixo de 50, a primeira coisa que a gente tem que fazer é isso daí: identificar e tratar as causas subjacentes. E aí, eu consegui definir aqui, junto com a CLS, alguns parâmetros básicos que a gente já pode começar, pensando no ABCDE, já pode começar a classificar esse paciente e ver se algum desses parâmetros a gente pode resolver. Se a gente mexer nesses parâmetros e conseguirmos reverter essa bradicardia, excelente, né? Não vamos precisar usar nenhuma medicação ou algo nesse sentido. Se não, aí nós vamos para os passos seguintes. Então vamos lá. Identifique e trate causas subjacentes. Quais são elas? Pensando no A, a gente tem que sempre manter vias aéreas do paciente patente, né? Então, sempre adequadas, ver se tem algum problema, alguma alteração de via aérea. B, auxiliar a respiração conforme necessário. E se o paciente estiver hipoxêmico, aí administrar oxigênio, sempre monitorizando a saturação de O2. C, monitorizar a PA, né, a pressão arterial desse paciente, a frequência cardíaca e obter e examinar um eletrocardiograma de 12 derivações e acesso intravenoso. Essa parte do eletro é muito importante, a gente vai falar daqui a pouquinho, porque se o paciente estiver numa bradicardia, no bloqueio atrioventricular de primeiro grau, de segundo grau, de terceiro grau, a gente precisa saber diferenciar, porque tem algumas nuances de manejo, tá bom? Então é bem importante a gente ficar atento com isso também. E D e E, procurar causas de hipóxia e toxicológicas, e se a gente conseguir achar, nós vamos tratar esse paciente. Beleza, então, inicialmente, são esses parâmetros que nós temos que avaliar. Tá, mas e se a bradicardia, a bradiarritmia for persistente? Se ela persistir? E como que eu sei se ela está sendo persistente? Aí nós temos alguns parâmetros de instabilidade. Alguns parâmetros de instabilidade. Então pensa, poxa, se o coração do paciente ele está batendo mais devagar, né? Vamos pensar, tá batendo mais devagar. Então o que eu posso ter? Bom, se está batendo mais devagar, eu sei que o débito cardíaco, a fórmula do débito cardíaco envolve frequência cardíaca. Frequência cardíaca. Beleza. Então, se eu tenho uma frequência cardíaca diminuída, você concorda comigo que o débito cardíaco, né, que é aquele volume de sangue que sai do coração para o resto da circulação sistêmica, você concorda que esse débito cardíaco vai diminuir? Porque a frequência cardíaca está diminuída. Beleza, vai diminuir também. E se a gente lembrar, a fórmula da pressão arterial é débito cardíaco vezes resistência vascular periférica. O que isso significa, Gabriel? Significa que se cai meu débito cardíaco, cai minha pressão. Por isso que no paciente com bradicardia, a gente pode ter um cenário de instabilidade sendo manifestado pela hipotensão. Outra coisa, se está com hipotensão, menos sangue chegando no coração, a gente pode também ter um paciente que se apresenta com dor no peito, por conta de uma quantidade menor de suprimento sanguíneo e de oxigênio chegando ao músculo cardíaco. Beleza. Outra coisa, esse paciente, ele pode, pela falta de débito cardíaco, as extremidades podem acabar sofrendo com isso também. E ele pode apresentar sinais de choque, pode apresentar sinais de hipoperfusão, pele pegajosa, pulso filiforme, também pode apresentar isso. E outra, se estiver chegando menos sangue no sistema nervoso central, pode ter alteração do nível de consciência, ok? Então, a gente consegue entender esses parâmetros raciocinando na bradicardia, né? Raciocinando do que acontece se meu coração está levando menos sangue ou menor quantidade de sangue para o resto da circulação sistêmica.
Então, a gente consegue raciocinar assim, não precisa ficar aquela decoreba desnecessária. E na insuficiência cardíaca aguda também, né? Um coração muito bradicárdico, ele não vai conseguir desempenhar as suas funções, pode acabar fazendo acúmulo sanguíneo retrogradamente, né? Então, tudo isso por conta de uma bradicardia, beleza? Mas, digamos que ele não está com esses sintomas. É um paciente que não está hipotenso, não tem alteração do nível de consciência, não tem sinais de choque, não tem dor no peito, não tem nem insuficiência cardíaca aguda. Não tem nada disso, não tem nenhum sinal de instabilidade evidente. Então, fácil. Vou monitorizar e vou observar. É isso que eu vou fazer com esse paciente. Ah, não, Gabriel, ele tem um desses sinais, um ou mais. Então, a conduta. Aqui que vem uma das partes mais importantes da aula, que a conduta inicial é a atropina. A gente só vai pensar, inicialmente, tá? A gente só vai pensar em outras condutas se a atropina for ineficaz. Então, quais são as outras condutas se a atropina for ineficaz? Eu tenho marca-passo transcutâneo, né, que você coloca sobre a pele do paciente, então marca-passo transcutâneo. Ou eu posso fazer infusão de dopamina, beta-adrenérgico, ou infusão de epinefrina, beta-adrenérgico também, tá bom? Então eu posso fazer ou marca-passo transcutâneo, ou dopamina, ou epinefrina. Tá, lembrando sempre, né, se não funcionar com essas medidas, consultar o especialista ou passar o marca-passo transvenoso. Beleza. Mas aí, você pode estar se perguntando, beleza, atropina, marca-passo, transcutâneo, né, dopamina, epinefrina, e quais são as doses? Porque geralmente as provas, elas gostam de cobrar dose, né? Então eu coloquei aqui um quadro resumo, que depois você pode tirar print e tudo mais, guardar no fundo do coração. A dose da atropina, pelo último ATLS, né, ou pelo último ACLS, perdão, o mais atualizado, é atropina iniciar com 1 miligrama intravenoso em bolos, repetir a cada 3 a 5 minutos, no máximo 3 miligramas. 1 miligrama IV em bolos, repetir a cada 3 a 5 minutos, no máximo 3 miligramas. Beleza. Não deu certo e não estou conseguindo fazer não tem marca-passo transcutâneo aqui, mas tem dopamina. Vou infundir dopamina. Beleza. Como que é a dose da dopamina? É 5 a 20 microgramas, cuidado, não é miligramas, é microgramas quilo minuto. Aí você vai titulando até se tiver resposta do paciente. E a epinefrina, você pode escolher dopamina, epinefrina, enfim, 2 a 10 micrograma minuto. Repare, eu não falei micrograma quilo minuto. Aqui da epinefrina é micrograma por minuto já, beleza? Então, titular até a resposta do paciente. Até aqui, a gente já, muitos de vocês já tem até uma noção boa, já ouviu em algum lugar. Mas uma questão que às vezes pode acabar pegando é que no ACLS ele também comenta isso daqui, ó. Se o paciente, se ele estiver com bloqueio atrioventricular de segundo grau, aí lembrando, né, bloqueio atrioventricular de primeiro grau, ele só tem o intervalo PR maior do que 200 milissegundos. Quando a gente pensa em bloqueio atrioventricular de segundo grau, a gente já pensa em um intervalo PR que ele pode ser, tem duas alterações aqui, pode ser MOBITS 1, que a gente fala, bloqueio atrioventricular de MOBITS 1 e MOBITS 2. O MOBITS 1, o que acontece no MOBITS 1? No MOBITS 1, nós temos um bloqueio atrioventricular que ele vai aumentando esse segmento, esse intervalo, não é segmento, é intervalo. Aumentando o intervalo que é do início da onda P até o começo ali, né, do QRS. Então, aumentando esse intervalo progressivamente até que haja um bloqueio. O que é um bloqueio? A gente vê a onda P, mas nós não vemos o complexo QRS em seguida. Nós vemos a onda P, mas nós não enxergamos o complexo QRS em seguida. Beleza? Esse é o MOBITS 1, bloqueio atrioventricular de segundo grau, MOBITS 1, que ele acontece ali no nó atrioventricular mesmo. Beleza. Quando a gente pensa em bloqueio atrioventricular de segundo grau, MOBITS 2, nós temos lá segmento PR maior do que 200 milissegundos, tudo bem? Porém, não tem esse aviso. Ele simplesmente bloqueia. Ele está vindo normalzinho, está aumentado sim, mas de repente você não vê o QRS.
E o bloqueio atrioventricular de terceiro grau tem uma dissociação entre átrio e ventrículo. Então, a onda tem onda P antes do QRS, depois aparece depois do QRS, é uma salada. A gente vai ter isso mais no módulo de eletrocardiograma aqui do canal. Mas só para vocês terem uma ideia geral de bloqueios, tá? Porém, por que eu estou falando isso? Porque o ACLS ele preconiza o seguinte: quando nós temos um bloqueio atrioventricular de segundo grau, MOBS 2, ou um bloqueio atrioventricular de terceiro grau, que tenha um QRS alargado, ou seja, que ele esteja mais ali a nível de ventrículo, nós temos que a atropina, ela não é muito eficaz. Aí você fala assim, caraca, por que a atropina não é muito eficaz nesses casos? É porque a atropina, ela é um antimuscarínico, né? Então vai impedir a ação da acetilcolina ali no músculo cardíaco, mas principalmente ela atua a nível de nó atrioventricular. Então, se eu tiver bloqueios abaixo do nó atrioventricular, a atropina já não vai pegar tão bem. Então é por isso. E aí, o que o livro traz? O livro traz que, nesses casos, a gente já pode priorizar o marcapasso transcutâneo, a dopamina ou a epinefrina, ao invés da atropina. Beleza? Então, isso é um ponto importante que a gente precisa falar, porque às vezes pode cair numa questão. Ele coloca um eletro, né? Com bloqueio atrioventricular de segundo grau MOBS 2, você vê que está em uma bradicardia instável, apresenta algum daqueles sinais ou sintomas, e você vai falar assim, fácil, tranquilo, é só mandar atropina. Pode ser que não, pode ser que não. Beleza? E para a gente finalizar essa aula, tem essa questãozinha aqui, né? Paciente com tontura, mal-estar geral, rebaixamento do nível de consciência, frequência cardíaca de 36 e PA de 9 por 6, eletro abaixo. Qual é a melhor conduta? O que a gente vê aqui, gente? Nós vemos o QRS, né, onda T, aqui onda P, aí né, nós vemos o segmento, o intervalo PR aumentado, mais de 200 aqui, né? 200 seria ali, a gente tem cada quadradinho, lembrando, né? Cada quadradinho são 40 milissegundos, então para 200 a gente teria 5 quadradinhos, né? Para dar 200 milissegundos. Então nós vemos que, vou dar um zoom aqui, tá? Se do começo, começo aqui da onda P, do começo da onda P, pega aqui. Se a gente for até o início do QRS, olha a distância, né? Só que já daria 5 quadradinhos. Ele foi praticamente uns 10, 11 quadradinhos aqui. Então, com certeza, e perceba que ele aumentou, né? Daqui para cá ele foi aumentando. E aqui, cadê o QRS? Tem QRS, T, onda P, cadê aqui o QRS? Não tem, foi bloqueado. É um bloqueio atrioventricular de segundo grau, MOBS 1. O que a gente pode fazer para esse paciente? Qual que é a conduta? Então, pausa a tela, tenta resolver. Pausou, tentou, foi? Então, resposta, né? Oferecer cuidados iniciais, como monitorização, garantir acesso venoso, oximetria, oxigenação, caso necessário. E atropina, posso? Claro, não é bloqueio atrioventricular de segundo grau MOBS 2, nem BAVT, né, que é o terceiro grau, o bloqueio atrioventricular total. Então, posso usar atropina, 1 mg IV, máximo 3 mg. Se não tiver resposta, marca-passo transcutâneo ou dopamina, ou poderia também epinefrina. Dopamina na dose de 5 a 20 microgramas quilo minuto. Questão perfeita, resposta letra B. Beleza, pessoal? Se vocês ficaram com alguma dúvida, com algum questionamento, enfim, mande aqui nos comentários. Vai ser um prazer responder vocês. E acompanhe, continue nos acompanhando, que nós vamos trazer outros temas da cardiologia, do ACLS e da medicina de forma geral. Muito obrigado e tchau, tchau.